Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Amém? Eu sou o pastor Maximiliano, da Igreja Manancial, aqui da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais. E eu estarei ministrando aqui a palavra do Senhor nessa noite. Havia marcado de estar ministrando hoje a minha sogra, mas por problemas particulares ela não vai estar podendo trazer a palavra, mas eu quero estar aqui ministrando essa palavra de fé para a tua vida nessa noite, para a minha vida, uma palavra de esperança. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa estar te abençoando, possa estar tocando de uma forma tremenda e especial na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de estar deixando nessa noite, meus irmãos, um texto especial para mim e para você. Eu sei que Deus tem algo a falar nessa noite, de uma forma muito tremenda, aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João. Amém? João, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 21. João capítulo 21. Louvado seja Deus. E no versículo 1. Amém? Diz assim o texto sagrado: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui dentro de um contexto em que Jesus ele passa por uma situação em que ele tem um encontro, um pouco antes ali ele tem um encontro com os discípulos, e ele tem um encontro com Tomé. E eu queria falar um pouco sobre Tomé. Tomé, ele foi um homem, louvado seja Deus, que ele deixou que a incredulidade ela viesse a tomar conta do seu coração, viesse a falar mais alto na sua vida, de tal maneira que ele foi dominado pela incredulidade. Em uma certa feita, o qual encontra-se aqui escrito no Evangelho de João, no capítulo 20 e no versículo 21, ou melhor, versículo 24, Tomé, um dos 12, também chamado de Dídimo, se encontra escrito aqui, ele não se encontrava no recinto em que os discípulos do Senhor Jesus, eles se encontravam. Então, os discípulos estavam ali animados, estavam felizes, estavam alegres, porque eles haviam visto Jesus. Jesus havia ressuscitado, essa era a boa nova, era o grande acontecimento. E aquela aparição de Jesus, ela mudou toda a visão daquele povo.
trouxe esperança, trouxe ânimo, e os discípulos ali estavam alegres, né, festejando, e chegaram, né, diante de Tomé e disseram para ele assim: vimos o Senhor. Mas a reação de Tomé, ela não foi uma reação como os discípulos esperavam. E a reação de Tomé diante daquela mensagem de fervor, de alegria, né, de contentamento, de ânimo dos discípulos, né, ela foi como se fosse um balde de água fria. Foi o que realmente Tomé ele fez com os discípulos diante daquela mensagem ali de esperança, de fé. Olha, o Senhor sobreviveu. Verdadeiramente, nós vimos o Senhor, né? O Senhor suportou aquela cruz e ele vive, né? Nós vimos o Senhor. E quantas pessoas hoje, elas não são capazes de acreditar no teu milagre? Quantas pessoas hoje não são capazes de acreditar na tua vitória? Né? Elas não conseguem enxergar. Elas não conseguem acreditar. Quantas vezes você pega o teu sonho, você conta o teu sonho, e aquela pessoa ela não acredita. Ela não tem, né, aquela fé suficiente para acreditar que aquela vitória ela vai chegar na sua vida, e muitas das vezes não acredita nem que a vitória vai chegar na própria vida dela. Tamanha sua incredulidade. E Tomé, ele disse assim: olha, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu vou crer. E Tomé era aquele homem que ele precisava tocar no milagre para acreditar no milagre. Ele precisava, o milagre para ele, para Tomé, tinha que ser algo como esse óculos que está aqui. Você está vendo esse óculos que está aqui? Eu estou tocando nesse óculos, né? Assim tinha que ser, né? O milagre para Tomé tinha que ser dessa forma. Ele tinha que segurar o milagre. Ele tinha que tocar, tatear o milagre, abraçar o milagre. Mas a palavra de Deus, ela diz: louvado seja o nome do Senhor, né? Que o Senhor, ele declara bem-aventurado, né? Aquele que não viu, mas crê. E isso, meus irmãos, é fé. E a palavra do Senhor diz que sem fé, ela é impossível, né? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós vemos aqui que a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova ou a certeza das coisas que não se veem. É você ter certeza de algo que você não está vendo. É você acreditar em algo que ainda não aconteceu. E Deus está buscando em nossa geração pessoas assim. Não pessoas que carreguem a síndrome da incredulidade. Não pessoas que carreguem, né, a síndrome, né, de Tomé, mas pessoas que tenham um coração de tamanha inteireza e fé, que possam crer e tomar posse, né, da sua vitória, ainda que a sua vitória não tenha sido concretizada de fato na sua vida. Mas Tomé, ele era diferente. Tomé, ele disse assim: se eu não ver, né, os sinais dos cravos, a ferida, se eu não tocar do lado, eu não creio. Eu não vou crer. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Porque a palavra do Senhor, ela diz
que o Senhor que nós servimos, ele não trabalha na incredulidade do homem. Talvez você se sinta fraco nessa noite. E se você está fraco, eu tenho uma palavra de fé e de esperança para você. A palavra de Deus diz que o poder do Senhor, ela se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, meus irmãos, nós nos tornamos mais dependentes do Senhor. É no momento em que nós estamos fracos, em que nos sentimos fracos, debilitados, impotentes diante de alguma situação, é nesse momento aí em que nós mais buscamos nos esconder, nos refugiarmos na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós estivermos cansados, livro de Isaías, capítulo 40, louvado seja Deus, e no versículo 31, ele tem uma palavra maravilhosa para mim e para você. Se estamos cansados, olha o que Deus faz conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: ele dá força ao cansado. Isaías 40, versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele dá força àquele que está cansado. E ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Se você está fraco, Deus, ele aperfeiçoa em você o seu poder e faz com que você seja dependente dele e te dá vitória. Se você está cansado, ele dá força, te dá vigor. Mas se você não crê, se você é incrédulo e não acredita, a palavra de Deus diz que você é comparado às ondas do mar. O Senhor diz que o homem incrédulo, ele é inconstante como as ondas do mar. E este homem, ele não precisa esperar receber coisa alguma da parte do Senhor. E nisso, irmãos, após Tomé fazer essa declaração de que se ele não colocasse a mão nos cravos, nem as mãos do lado, de forma alguma ele creria. A palavra diz que se passaram 8 dias e os discípulos estavam reunidos. Mas havia uma diferença agora. Tomé, ele estava junto com os discípulos. Tomé estava ali reunido junto com eles, com aqueles que disseram: olha, Tomé, o mestre ressuscitou. Nós vimos o mestre. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele chega dentro daquele contexto. E a palavra diz que Jesus, ele chega de uma forma tão tremenda que as portas daquele lugar, todas as portas de entrada e de saída, elas se encontravam fechadas. Porque era um momento de perseguição para a igreja. Irmão, deixa eu falar para você. Um momento de perseguição. Nos momentos em que nós somos perseguidos, são os momentos em que mais Deus nos revela o sobrenatural, nos revela o impossível, nos revela o seu poder, a sua glória, a sua majestade. São nos momentos de maior perseguição em que Deus, ele se faz mais presente ao nosso lado. E aquele momento a igreja vivia um momento de conflito, um momento de grande perseguição. E Jesus, ele entra naquele cenário. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Jesus, ele atravessa, a parede, tudo fechado. E Jesus, ele diz:
paz seja convosco. Irmãos, eu quero falar algo para você. Jesus, ele vai fazer o impossível. Ele vai fazer o sobrenatural para se revelar para você. Você imagina Jesus entrando dentro daquele lugar, dentro daquele, talvez um cenáculo, ele entrando tudo fechado, e Jesus atravessa ali aquela parede, e Jesus, ele se apresenta e diz, ele vem para o meio e diz, Pai seja convosco. Ele vai para o meio, para o lugar onde todos poderiam avistá-lo. No lugar, ele queria ser visto por todos. Naquele momento eu acredito que Jesus, ele tinha que ser o centro das atenções ali. Porque eu acredito que quando Jesus, ele se colocou na posição ali de ser o centro das atenções, não era porque Jesus era vaidoso, não. E nem porque ele queria se mostrar. Mas é porque alguma coisa importante ali Jesus ia fazer. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele apresenta-se no meio, num lugar de destaque, onde todos poderiam vê-lo. Ele diz, Pai seja convosco, e ele convoca a Tomé. Ele diz para Tomé assim, louvado seja Deus, põe aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. E chega a tua mão, põe-a do meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus se apresenta. Eu fico imaginando, né, como Tomé se sentiu ali naquele momento em que Jesus o chama, em que todos ali, né, começam a olhar. Eles eram o centro da atenção, Jesus e Tomé. E o Senhor ali, ele começa a mostrar para ele as suas mãos furadas, o seu lado furado, ferido, e diz para ele assim, pode pôr as tuas mãos, mas para que você não sejas mais esse incrédulo, mas para que você seja crente. E Tomé, né, ele ali fica impactado com aquela atitude de Jesus e diz para Jesus, Senhor meu e Deus meu. Ali ele começou a acreditar. Ali ele reconheceu, né? Eu estou diante do Senhor. Eu estou diante de Deus. E tantas vezes nós somos assim, irmãos. Quando passamos pela prova, pela luta, por uma situação difícil, às vezes é tão difícil acreditarmos que nós servimos ao Deus do impossível. Às vezes é tão difícil nós acreditarmos que o Senhor Jesus, ele continua mesmo curando enfermos, libertando, continua abrindo a visão aos cegos, continua ressuscitando mortos. Muitas das vezes nós precisamos, né, participar, né, de uma forma peculiar do milagre. Segurar na mão, tocar, olhar, ver, abraçar, para poder crer. Muitas das vezes nós precisamos que o Senhor faça nas nossas vidas para que realmente nós possamos dizer Senhor meu e Deus meu. E é muito fácil, né? Às vezes nós reconhecemos Ele como Senhor e como Deus depois que Ele faz. Mas eu quero falar para você nessa noite, Deus está nos chamando como verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Homens e mulheres que creem no poder, no agir sobrenatural do Senhor. Creem pela fé, sem precisar tocar no milagre, sem duvidar. Deus está levantando nessa noite homens e mulheres
que possam crer verdadeiramente no poder de Deus, sem duvidar em seus corações. Louvado seja Deus. E o Senhor lhe dá uma resposta para Tomé. Ele diz assim: mas porque me viste, Tomé, você creste? Bem-aventurados que não viram e creram. E eu acredito que nessa noite eu estou ministrando para homens e para mulheres que são bem-aventurados, que estão debaixo da bênção, que estão debaixo, da grandiosidade das maravilhas de Deus. Porque são pessoas que não precisam ver, mas pessoas que creem, que olham, não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, porém, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então a palavra, ela diz que Jesus, ele opera muitos sinais e muitas maravilhas, coisas tremendas, coisas grandiosas, que não estão escritos, registradas na palavra de Deus. E aí nós entramos, depois de Jesus passar por aquele processo de ter ali aquele encontro, com Tomé, e jogar por terra ali toda a sua incredulidade, nós entramos num contexto onde João nos apresenta o mar de Tiberíades, e ali se encontrava uma fração dos discípulos. Alguns discípulos estavam ali em Tiberíades. E a palavra diz que estavam Simão, Pedro, Tomé, ele se encontrava ali, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E ali a palavra diz que Pedro, ele toma uma decisão, ele tem uma postura, uma atitude. Ele falou: eu vou pescar. Mas os discípulos resolveram seguir, Pedro naquela tomada de atitude. E a palavra do Senhor diz que foi algo frustrante, que eles não pegaram nada, que eles não alcançaram nada. Irmãos, sabe o que aconteceu aqui? Havia uma determinação sobre a vida de Pedro, sobre a vida desses discípulos, uma ordenança, uma incumbência. Era um período de perseguição, era um período em que a igreja primitiva, estava ali sendo, digamos assim, dado o seu início. O Senhor estava confeccionando a igreja, preparando tudo. Era um momento em que os discípulos deveriam estar reunidos, buscando orar, buscando consagrar a sua vida, buscando jejuar. E, além de tudo, havia uma determinação dada pelo próprio Senhor Jesus a Pedro, que era de se posicionar como um ícone da igreja primitiva, como um verdadeiro líder, como alguém a ser seguido, como um referencial, como um exemplo. E Pedro, ele fez justamente o contrário. Naquele momento em que a igreja estava sendo perseguida, e naquele momento em que era o momento dele se encher da presença do Senhor, de buscar, de orar. Irmãos, todas as vezes que nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, por um problema, por uma batalha, o que é que nós devemos fazer? Orar, buscar. Você pode ver que no Getsêmani, antes de Jesus passar por aquela situação que ele passou, ele estava orando. Jesus, antes de operar sinais e maravilhas, milagres, ele antecedia orando. E logo após,
de ele realizar os milagres tremendos que ele fazia. Inúmeras vezes ele saía sozinho à parte para orar, para se encher, para buscar. Digo isto humanamente falando porque ele é Deus, ele era Deus, mas ele nos ensinava como deveria ser a nossa preparação, porque a nossa luta, ela não é espiritual, ou melhor, carnal, é uma luta espiritual. Só que aqui nesse momento, a visão de Pedro, ela era uma visão simplesmente, puramente carnal. E Pedro voltou para onde o Senhor o havia tirado. E Pedro voltou para o lugar de onde ele tinha saído. Ele retrocedeu. Uma certa feita, Jesus, ele passando pelo Tiberíades, ele encontra Pedro e seu irmão e diz para eles assim: lancem fora as vossas redes, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Não era mais momento de Pedro estar no barco pescando. Era momento de Pedro estar lançando a sua rede e pescando homens, almas. Era momento de estar priorizando a obra. E muitas das vezes nós perdemos muito com o Senhor porque nós priorizamos os nossos desejos, as nossas concupiscências, as coisas da nossa carne e deixamos de cumprir o ide do Senhor. O Senhor havia dito a Pedro, colocado sobre ele uma grande responsabilidade. Havia dito a ele: tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, ou sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o Senhor, ele tinha um grande projeto com Pedro. O Senhor tinha algo grande a realizar, mas naquele momento, Pedro decidiu seguir um caminho inverso da vontade de Deus. Ele decidiu fazer as coisas sem consultar ao Senhor. E quando nós fazemos as coisas sem consultar ao Senhor, meus irmãos, acontecem as consequências. E vieram as consequências sobre a vida de Pedro e sobre a vida daqueles discípulos. A palavra do Senhor diz que um abismo chama o outro. E o que me chama a atenção aqui é que Pedro, ele tomou uma decisão errônea, porque Jesus havia determinado algo para a sua vida, que era priorizar a obra e cuidar da obra. E Pedro, ele volta a fazer aquilo que outrora ele fazia no seu cotidiano. Ele volta a atuar em sua atividade secular. Ele se esqueceu das incumbências que o Senhor havia colocado sobre a sua vida. E ele simplesmente, ele deixa tudo para trás, entra no barco e vai pescar. E os discípulos, que estavam com ele entraram e seguiram a ele sem questionar, sem orar ao Senhor, sem saber se estavam indo de fato numa rota certa, num caminho certo. E muitas das vezes, irmãos, isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Pessoas que têm tomado decisões sem analisarem, sem questionarem, sem perguntarem para Deus. A palavra do Senhor diz que um guia cego conduz pessoas ao abismo, porque ele é cego, ele não tem a direção certa, ele pega qualquer caminho, ele pega o caminho do abismo, e quando você se guia, se direciona por um guia cego, com certeza, assim como ele, você vai cair no abismo, você vai ser conduzido ao abismo por ele. E aqui, nesse momento, Pedro, que era um homem que tinha aprendido tanto com Jesus, era um homem que tinha tido tantas experiências, era um homem que tinha ouvido tanto mestre,
Era um homem que tinha participado de tantas coisas, de tantos milagres. Quantas coisas tremendas, né, aquele homem viu. Quantas promessas até então o Senhor tinha na vida daquele homem. Ele sabia fazer o que era certo. Mas no momento que era para ele fazer o que era certo, ele não fez. E tem muitas pessoas perdendo a sua bênção. Elas têm perdido a sua vitória. As promessas de Deus não têm se cumprido. Sabe por quê? Porque já tiveram tantas experiências com o Mestre. Já tiveram o grande privilégio de verem o Senhor fazer tantas coisas, tantas maravilhas. Foram participantes da glória de Deus. Assim como Pedro, ele foi participante da glória de Deus por intermédio do ministério do Senhor Jesus. Mas no momento de colocarem em prática aquilo que lhes é ensinado, pecam por omissão. Pecam porque conhecem aquilo que é certo, mas fazem aquilo que é errado. E é justamente o que aconteceu com Pedro. Pedro tinha uma grande bagagem. Pedro tinha uma grande experiência com o Mestre. Ele sabia, de fato, fazer o que é certo. Mas naquele momento, ele fez aquilo que não devia fazer. E com isso veio a consequência. E a consequência foi que eles lançaram as suas redes uma noite inteira e nada apanharam. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, é tempo de você analisar as suas atitudes. Quantas vezes nós questionamos ao Senhor pelos nossos frutos que inúmeras vezes nos decepcionam? Aí vem as interrogações, aí vem os questionamentos. Você imagina o que Pedro deve ter pensado? Ele conhecia o mar da Galileia como a palma da sua mão. Ele deve ter pensado, eu sou um pescador profissional. Eu conheço melhor este mar do que a minha própria mão. Eu conheço cada pedaço desse lugar. E hoje eu lancei a minha rede por inúmeras vezes e não peguei nada. Imagina a frustração. Imagina as suas interrogações. Mas ele nada pegou, porque ele não estava no centro da vontade de Deus. Ali ele estava cumprindo o desejo do seu coração, guiado pela sua vontade. E estava sofrendo as consequências, né, de ir ao contrário daquilo que Deus havia determinado na sua vida. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, louvado seja Deus. 1 Coríntios 11 e no versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, me perdoem, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E hoje é noite de nós nos examinarmos. Hoje é noite de você fazer um check-up na sua vida. Muitas das vezes é necessário nós nos perguntarmos e questionarmos: por que será que lançamos tantas vezes as nossas redes e não temos pegado nada? No caso de Pedro e os discípulos, porque eles estavam fora do centro da vontade de Deus. Porque eles estavam ali, né, na direção da voz do homem, não na direção de Jesus. E lá na frente nós vamos até ver
que quando eles encontram com Jesus e Jesus fala assim, entrem no barco, lancem a rede de vocês da banda direita do barco, vocês vão encontrar. Eles pegaram, porque era Jesus que estava no comando. Eu quero dizer para você que hoje é noite de você colocar Jesus no comando da tua vida. E de você perguntar para ele assim, eu estou entrando, mestre, no barco certo? Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, porque Deus ele tem algo grande para você. Este barco que você está prestes a entrar nele, ele está rumando para onde? Para onde ele vai te conduzir? Quem é o marinheiro que está no comando desse barco? Mas por que? Pergunta, pastor. Sabe por quê? O barco que Jesus, ele é o comandante, ele não vai a pique. O barco que Jesus está no comando, Jesus garante. Ele vai te conduzir para um porto seguro. É o barco da prosperidade. Aqui, sabe por que aquele barco, em que os discípulos estavam ali com Pedro, eles lançaram as suas redes e não pegaram nada? Porque Pedro estava no comando daquele barco e não Jesus. E aquele barco se tornou o barco da vergonha. Aquele barco se tornou o barco da frustração, do cansaço, do desânimo. E a nossa vida, ela é comparada a um barco. E será que é algum Pedro que está no comando desse barco chamado as nossas vidas? Ou o comandante que está comandando o barco chamado vida? A tua vida, a minha vida, é Jesus. É momento de refletir, é momento da gente entregar a direção, a condução das nossas vidas para Jesus. Sabe por quê? Jesus ele tem o endereço certo da sua bênção, da sua vitória. Jesus ele tem um endereço certo do teu milagre. Pedro, ele jogou a rede aleatoriamente, em tantos lugares, por tantas vezes, e não viu o milagre acontecer enquanto ele estava no comando. Mas no momento em que Jesus se apresenta, e Jesus fala para ele, Pedro, eu tenho a direção. Eu sei o lugar certo em que você deve jogar a tua rede. E quando Jesus ali ordena, a palavra de Deus diz que ele pega 153 grandes peixes e a rede não se rompe. Eu quero dizer para você que hoje é a noite de você entregar a direção desse barco para Jesus. Momento de você entregar a direção deste barco para Jesus. Onde é o teu milagre? Eu quero estar orando por você. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Eu vou pedir ao Senhor Jesus para que ele possa ser o comandante desse barco chamado a tua vida, chamado a tua vida sentimental, familiar, profissional e espiritual. E Jesus ele vai te conduzir pelo melhor caminho, pelo caminho da bênção, pelo caminho do milagre, não da vergonha, não da frustração. E ele vai dizer para você, pode desenrolar a tua rede, porque eu tenho um lugar certo para você lançar. Eu já tenho um milagre preparado para você. E é hoje o momento de você lançar, porque ali você vai encontrar. E hoje eu quero fazer um convite para você. Lançar a tua rede sobre a palavra do Senhor. Porque Deus tem vitória. Deus tem bênção para a tua vida. Eu quero orar por você.
Senhor Deus amado e santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, eu quero estar entregando cada vida nas mãos do Senhor em nome de Jesus Cristo. E cada uma dessas vidas, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha representar cada uma dessas vidas como um barco que seja conduzido pelo Senhor, porque o Senhor sabe a direção certa do milagre que cada pessoa necessita. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor possa entrar em cada casa, cada família, e o Senhor possa tomar a direção, e o Senhor possa conduzir cada pessoa, cada família ao lugar do milagre. Porque quando Pedro entrou naquele barco e conduziu aqueles discípulos, ele conduziu a frustração e a vergonha. Mas quando o Senhor disse, lança tua rede da banda direita do barco, ali vocês vão encontrar. O teu milagre aconteceu porque somente o Senhor tem a direção certa do nosso milagre. Somente o Senhor tem a direção certa do nosso milagre. Abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa operar sinais, maravilhas, que o Senhor possa conduzir o teu povo por um caminho perfeito, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, que o Senhor possa abençoar. E eu quero pedir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra agora e começa, Pai querido, a conduzir. Existem pessoas que precisam lançar a sua rede no mar da sua vida espiritual. Outros no mar da sua vida sentimental e conjugal. Outros no mar da sua vida profissional. Outros no mar chamado família. Outros precisam lançar as suas redes no mar chamado cura. E eu sei que o Senhor tem resposta para cada um. Para cada situação o Senhor tem uma resposta. E eu sei que a rede do Senhor é tremenda. E eu sei que a rede do Senhor não se rompe. E eu sei que o Senhor, Pai, quando está no barco, o Senhor, Pai querido, direciona até o caminho perfeito do milagre que cada um precisa. Dá resposta ao teu povo nessa noite. Que seja uma noite de vitória e de bênção. Que seja uma noite tremenda, Senhor, na tua presença. Que pessoas possam contar em nome de Jesus o testemunho do teu milagre, Senhor da glória. Vai visitando agora este coração ferido, triste. Senhor, vai visitando e mudando o quadro. Mudando o cântico, Senhor da glória. Transformando, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de transformação. O Senhor tem muito além. O Senhor tem muito mais. Porque quando o Senhor disse para Pedro, pode lançar a tua rede lá, da banda direita do barco, o Senhor deu muito mais do que eles necessitavam. Muito mais do que eles podiam imaginar. E não é diferente nos dias de hoje, Pai. O Senhor tem muito mais. O Senhor quer levar muito além. Senhor, leva o teu povo até Tiberíades, até o mar da Galileia, que é a representação do primeiro amor. É a representação do chamado inicial, do primeiro encontro. E quantas pessoas, Pai, precisam voltar ao lugar do primeiro encontro, do primeiro amor, e ouvir a tua voz, como aqueles discípulos ouviram o Senhor dizendo, lancem fora as vossas redes. É como se o Senhor dissesse para eles, as vossas convicções, lancem fora. Os vossos entendimentos, os vossos projetos, tudo. É momento de vocês lançarem fora. Porque o que eu tenho para vocês é algo maior. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E nessa noite o Senhor tem algo maior para cada irmão, para cada irmã que se encontra comigo aqui. Nessa noite, o Senhor tem algo maior. Abençoa e dá a vitória.
sobre o teu povo. É o que eu peço ao Senhor e agradeço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos os irmãos. Que o Senhor Jesus lhes conceda a graça, que levante sobre vocês o seu rosto e os abençoe tremenda e poderosamente. Eu quero convidar os irmãos nessa noite para que possam estar se inscrevendo no canal Pastor Maximiliano Gomes no YouTube. Eu tenho certeza que tem mensagens lá de edificação, mensagens que vão falar forte ao coração dos irmãos. Então eu convido você nessa noite a estar se inscrevendo, no meu canal no Facebook, ou melhor, no YouTube, Pastor Maximiliano Gomes, ativando o sininho das notificações, curtindo as mensagens e também comentando, interagindo. Hoje é a noite que o Senhor vai te conduzir ao lugar do teu milagre, ao Tiberíades, ao lugar do primeiro encontro, ao lugar do chamado. Que o Senhor vos abençoe. Eu agradeço a presença de cada irmão. Que Deus possa estar derramando graça e poder. E uma boa noite para todos, em nome do Senhor Jesus.